Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Hoje estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E o tema da nossa palestra de hoje é Deixai vir a mim as criancinhas. O Evangelho diz assim: O Cristo disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Estas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornaram verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Está em João, o Evangelista, Paris, 1863. E continua: Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande mérito para abrandar os males da vida, e lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes esse fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: Meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, e que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do vosso reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo, o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e que vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, semelhante aos pássaros que planam nos ares, e não se lembra mais da terra. Subireis sem cessar,
subirei sempre, até que a vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Mensagem do Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Existem duas grandes vertentes para a gente considerar aqui. A primeira, que é essa recomendação do Cristo, quando dizia deixar vir a mim as criancinhas, no sentido de que, da mesma maneira que como as crianças não temem e seguem para os pais em busca de auxílio, de guarida, né, diante de qualquer ameaça que o mundo propõe, qualquer susto, qualquer acidente faz com que as crianças voltem correndo para o seio da mãe e do pai, porque sabe que ali tem uma proteção, tem um amparo. Então vêm sem medida e sem controle nenhum e se entregam nos braços dos pais, porque sabem que aqueles são aqueles que lhe protegem. A gente deveria ter a mesma medida na volta dessa busca do Pai, no sentido de saber e reconhecer que o nosso Pai do céu, nosso grande Pai, aguarda e nos recebe a todos, independente do momento em que aconteça. E tal como a criança, fazendo o certo ou errado, mesmo nas traquinagens que a criança acaba fazendo e quando causa algum acidente, algum problema, ainda assim corre para os pais, mesmo sabendo que pode tomar uma bronquinha, né? Que pode ali ser punido, a gente deveria ter o mesmo procedimento para com Deus. Esse um aspecto. Agora, o que é necessário considerar é que quando a gente considera a criança nesse propósito, nessa abordagem, nessa simplicidade na volta aos pais, a gente considera uma certa inocência no ato. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente pratica ou recebe o mal, ou toma um susto, ou passa por alguma dificuldade, esse desejo de voltar ao seio de Deus, de ser acolhido por Ele, de ser recebido, né? Que é inerente a todos nós e que nos acolhe muito quando a gente passa pelas dificuldades, né? Ele precisa ser levado em consideração que tudo tem consequências. Quando a gente faz isso de maneira inocente, não sabendo das proporções que a nossa atitude poderia causar, é um peso diferente de que quando a gente escolhe praticar por caminhos diferentes, caminhos que não são aqueles recomendados e que ainda assim acaba recebendo como resposta as tribulações que a vida nos propõe quando a gente faz o caminho errado. Ainda assim, Deus está ali para nos acolher, para nos receber. Mas aquele que é o cuidadoso, ele sabe que tem uma consequência a cada ato que a gente pratica. Então, o acolhimento, o recebimento, é um recebimento amoroso, caridoso, mas não está isento de consequências. Todas as nossas atitudes acabam projetando consequências, através da lei da ação e da reação, que a gente vai ter que passar por elas. Então, não adianta esconder, não adianta alegar inocência se você não tem inocência, alegar falta de saber se você tinha o saber, porque na realidade o que manda, o que engloba tudo isso é uma ferramenta, um instrumento muito maior que Deus colocou em cada um de nós, que é a nossa própria consciência. Ainda assim, independente de quanto somos culpados em relação àquele mal que nos aflige, é garantido esse aconchego que Deus nos propõe. Quando a gente se coloca nessa situação de humildade e volta e procura Deus no sentido desse acolhimento, dessa guarida, desse recebimento, logicamente que Ele nos recebe, nos acolhe e a gente, quem já fez isso durante a vida, e acredito que quase todos fizeram, né? Diante de uma tribulação muito grande, de um sofrimento muito grande, a gente se volta para Deus como última alternativa, como aquele que pode aliviar de alguma maneira que nos acolhe, nos recebe, e a gente, quando faz essa aproximação, sabe e reconhece que apesar do choro que provoca em nós a tribulação, dependendo do tamanho da tribulação pela qual a gente está passando, que a gente sai desse contato, dessa elevação, dessa busca de Deus muito melhor do que quando chegou. Isso, logicamente, para aqueles que já têm um pouco de fé estabelecida e começam a fazer essa entrega de maneira sincera. Aos primeiros que o texto coloca, ele diz que
o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança, é uma promessa àqueles que, mesmo não tendo fé, existe sempre uma acolhida para aqueles que buscam a Deus. Porque, no final das contas, o sofrimento pelo qual a gente passa acaba sendo um gatilho muito forte e muito importante para que a gente mude de postura, para que a gente mude de direção. É só quando a gente sofre muito diante de algum problema que a gente passa a repensar as nossas atitudes, a nossa vida e começa a pensar: o que eu estou fazendo errado? Por que eu estou sendo punido? Ou por que eu estou passando por essa dificuldade? Né? E é esse momento de reflexão que faz com que a gente passe a validar se as nossas atitudes de vida estão corretas ou não. E aí a gente tem esse grande instrumento que, apesar da acolhida que nos é dada, da possibilidade de mudar através da razão e de buscar uma razão para aquele sofrimento e um caminho alternativo, um outro caminho, de maneira que a gente não passe pelo mesmo sofrimento novamente, né? E aí entra o Espiritismo. O Espiritismo vem dar para a gente esse entendimento mais racional e lógico do porquê das razões, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco e toda a literatura espírita traz para a gente de maneiras diferentes, com vários exemplos diferentes, nos quais a gente consegue se colocar metaforicamente, né? Se a nossa situação não é tão parecida com aquela que está descrita numa história da qual a gente ouve, a gente consegue em alguma proporção se colocar naquela situação ou fazer referência com a vida de outras pessoas ou de maneira que outras pessoas passaram e começa a tentar estabelecer ali uma lógica entre causa e efeito e começa a perceber que os nossos sofrimentos atuais são consequência de ações praticadas no passado, nessa ou em outras existências. Então, além de considerar que isso pode ser, e como alguns criticam, que o Espiritismo ser fatalista, ou seja, não reclame pelo que você está sofrendo porque isso tem um motivo justo e por causa disso então cala a boca e sofra quieto, né? Essa é uma crítica do que alguns fazem contra o Espiritismo. Dá para a gente também uma grande certeza, que é aquela de que se a gente passa a escolher melhor as nossas atitudes, se a gente começa a plantar, escolher e plantar as melhores sementes agora, a gente também vai ter, por consequência, isso nos é garantido, uma colheita melhor no futuro. Então, se sofremos as consequências do que fomos no passado, temos a garantia de um futuro melhor, de uma colocação bem mais tranquila no futuro, na medida em que a gente for passando pelos percalços que nós mesmos provocamos, né? Tem uma figura que a gente usa sempre, que é você passar por uma estrada. Se você pegar os pedregulhos que você vai encontrando na estrada, em vez de contorná-los ou tirá-los do lado da estrada, se você só jogar para frente, você vai encontrar com os mesmos pedregulhos novamente. E pior, porque eles vão começar a ficar volumados na frente e você vai começar a sofrer muito mais por ter que passar por eles. Então o Espiritismo dá para a gente a capacidade de entender, localizar esses pedregulhos e desviar deles, sabendo que eles são parte constante da vida terrena, da maneira com que as coisas se estabelecem no mundo, nos dias de hoje, na evolução pela qual a Terra passa, mas que também nos é dado essa possibilidade de prestar atenção e fazer o desvio necessário para que a gente nem jogue isso para frente e venha encontrá-lo de novo, esse mesmo problema, como também não ficar carregando peso adicional, né? Simplesmente desvia e segue a tua rota e vai seguir na frente, que devagar você vai alcançando uma posição melhor, terreno mais limpo, mais seguro à frente. Bom, esse é um pouco dessa visão do deixai vir as minhas criancinhas. Não é uma visão pueril, como se poderia esperar, né? Porque a gente tende a enxergar e olhar as crianças como sendo um ser puro e imaculado, e a gente sabe no Espiritismo que aquela criança tem uma história pregressa, passou por muita coisa antes, mas que durante o primeiro processo da infância, mesmo aquilo que está acumulado no passado, muitas vezes ainda está inibido, está de uma maneira não aparente, quando não vem
provocado, por exemplo, em consequências congênitas, né? Quando a criança não nasce com um problema de deficiência qualquer, ou com uma certa dificuldade física, uma certa deficiência física ou mental, que isso pode ser ter sido provocado pelo passado, não presente. Mas nessa primeira fase da infância, essa falta de consequência nas atitudes traz para a criança essa possibilidade, essa capacidade de voltar a buscar os pais para arrumar a guarida. É nesse aspecto que Jesus nos assemelha à criança, que a gente tem o tempo todo. Não é porque a gente cresceu que a gente parou de ter essa possibilidade, esse recurso de voltar a Deus. Muito pelo contrário, né? A gente costuma achar que quando a gente vai ficando, e a gente vê bastante isso no próprio desenvolvimento humano na Terra, né? Quando as crianças vão crescendo um pouquinho mais e começam a conhecer um pouquinho mais, também já disse isso aqui algumas outras vezes, principalmente quando chega na adolescência e começam a dispor de um pouquinho mais de conhecimento, é muito comum que elas comecem a considerar que os pais não sabem nada, que os pais não estão atualizados, que os pais não sabem enfrentar os problemas do dia de hoje e começam com uma postura bastante arrogante a achar que podem mudar tudo aquilo, porque já que elas recebem um mundo que não é lá muito perfeito, cá para nós, né? Convenhamos, eles estão certos, né? Mas que nada daquilo que é apresentado com os pais como conduta é real então, e começam a tentar escolher os seus próprios caminhos. Isso, de uma certa maneira, também a gente já conversou sobre isso, é saudável, porque se elas repetirem o mesmo, simplesmente cegamente, o mesmo ensinamento dos pais, a gente teria uma repetição de tudo aquilo pelos quais os problemas que a gente enfrenta, então o mundo não evoluiria. A evolução acontece porque existe a contestação da maneira de proceder antiga, escolhendo novos caminhos, mas traz para essa criança, adolescente também, uma visão de enfrentar logo na frente, no momento seguinte, um sofrimento por conta das escolhas que eventualmente façam. Se essas escolhas não forem muito bem pensadas, existe um risco desse descolamento da orientação dos pais ser um descolamento tão amplo que acabem passando por caminhos que não são lá muito saudáveis e muito enriquecedores, vamos dizer assim, né? E o que acontece com todo mundo que já passou pela infância, já passou pela adolescência e chega na maturidade, a gente acaba mais tarde descobrindo que meu pai e minha mãe tinham razão em algumas coisas, né? Nem sempre a gente concorda com que os pais, escolha que os pais fizeram, ok, tudo bem, mas a gente acaba reconhecendo com a maturidade que na realidade os pais tinham uma parte bem razoável da razão, e que se a gente tivesse escutado um pouco mais e não tivesse metido tanto a louca assim, talvez tivesse sofrido um pouco menos com as escolhas pelas quais a gente passou. Mas faz parte da vida, né? Entre esse jogo de progredir, de evoluir, negando um pouco da orientação que nos foi dada, quando o caráter é bem formado e aquele espírito aproveita esse momento de convivência com a família, quando a família é boa também, digamos de passagem, né? Quando a orientação dos pais também é boa, e eu diria que na maioria porque se a humanidade está evoluindo, estamos melhores, é porque na grande maioria, na média, tem sido uma boa orientação, embora exista certos quebros, tem pais que são terríveis, tem mães e pais que são terríveis e que acabam de alguma maneira não contribuindo na orientação, mas ainda assim, mesmo a não orientação, a orientação de maneira errada, para alguns espíritos acaba funcionando justamente no sentido oposto, na medida em que não repetir os erros dos pais faz com que tome novos caminhos, e esses novos caminhos nessas situações podem ser bastante benéficos. Então, no jogo das coisas, a humanidade vai evoluindo e a gente vai seguindo. O que a gente só não pode esquecer é que Deus está sempre lá à nossa espera. Diante dos nossos problemas, Ele sempre tem a acolhida que faz com que a gente possa chegar até essa fonte, beber um pouco de água, respirar profundamente, dar uma relaxada, né? Fala assim, beleza, cata os cacos e vamos subir de novo. Mas esse recebimento, esse acolhimento que Deus nos presta, é para isso mesmo, para que a gente possa parar, medir as nossas atitudes e continuar evoluindo. De novo, reforçando,
o Espiritismo dá para a gente um conhecimento de maneira que a gente possa fazer isso, não mais tão de maneira impensada, mas analisando e com isso fazendo com que a gente cresça muito mais rapidamente, que a gente entre num círculo, não um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso. As nossas escolhas corretas vão alimentando em nós melhores escolhas cada vez maiores e faz com que a gente vá nessa progressão, nessa evolução, se livrando de certas dificuldades. Ninguém está aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender. Sofremos porque ainda agimos incautos, fazendo escolhas de caminho sem pensar, quando na realidade todas as civilizações tiveram orientações da espiritualidade, de qualquer forma que você possa imaginar. Os grandes messias passaram por aqui e deixaram caminhos muito claros do que deveria ser a nossa jornada, como deveria ser as nossas escolhas. Só que depende de cada um de nós, através do livre-arbítrio, adotar ou não. E tem uma mensagenzinha para hoje. Uma historinha que diz assim: alguns anos atrás, um fazendeiro possuía terras ao longo do litoral do Atlântico. Ele constantemente anunciava estar precisando de empregados. A maioria das pessoas estava pouco disposta a trabalhar em fazendas ao longo do Atlântico. Temiam as horrorosas tempestades que varriam aquela região, fazendo estragos nas construções e nas plantações. Procurando novos empregados, ele recebeu muitas recusas. Finalmente, um homem baixo e magro, de meia idade, aproximou-se do fazendeiro. E o fazendeiro perguntou: você é um bom lavrador? E o homem respondeu: bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram, respondeu o pequeno homem. Embora confuso com a resposta, o fazendeiro, desesperado por ajuda, empregou o rapaz. O pequeno homem trabalhou bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado do alvorecer ao anoitecer. O fazendeiro ficou satisfeito com o trabalho do homem. Então, uma noite, o vento uivou ruidosamente. O fazendeiro pulou da cama, agarrou um lampião e correu até o alojamento dos empregados. Sacudiu o pequeno homem e gritou: levanta-te, uma tempestade está chegando, amarre as coisas antes que sejam arrastadas. O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente: não, senhor, eu lhe disse que eu posso dormir enquanto os ventos uivam. Enfurecido com a resposta, o fazendeiro estava tentado a despedi-lo imediatamente. Em vez disso, ele se apressou a sair para preparar o terreno para a tempestade. Do empregado, trataria depois. Mas, para o seu assombro, ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros e todas as portas muito bem travadas, as janelas bem fechadas e seguras. Foi tudo amarrado, nada poderia ser arrastado. O fazendeiro, então, entendeu o que o seu empregado quis dizer e retornou para sua cama, para também dormir enquanto o vento soprava. Até a próxima!